Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de tutoriais e ideias Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como transformar um vestido sem graça em duas peças bem interessantes. Na parte de cima eu usei um tule para fazer um acabamento legal e na parte de baixo uma saia mais justinha. Para a parte de cima existem duas opções, você pode diminuir a blusa fazendo ela ficar mais acinturada ou você pode diminuir o vestido inteiro. Você vai então por aqui diminuir, fazer a medida no corpo e acertar. Eu indicaria você fazer seguindo aqui a parte da costura do braço. Então você também teria que diminuir um pouquinho o braço. Soltaria essa parte toda aqui e aí costuraria daqui até embaixo e refazendo aqui a manga. Isso se você quiser diminuir tudo. Eu gostaria, na verdade, de dividir em duas partes. Então eu vou fazer a parte de cima uma blusa e a parte de baixo uma saia. A parte de cima, para fazer uma blusa, eu vou medir também o tanto que eu quero de comprimento dessa blusa. E então vocês meçam direitinho, façam as marcações. Eu também vou ver se eu não diminuo um pouco, coloco ela mais ajustada no corpo. E a parte que eu vou cortar, eu vou deixar um pouco maior e ainda vou completar com algum detalhe. Pode ser um tule ou alguma coisa para fazer o final da blusa ficar mais bonitinho. Como eu disse para vocês, eu marquei o tamanho que eu quero que ela fique. Isso é o tamanho já depois de costurado. Então aqui, no primeiro momento, eu vou medir o tamanho que eu quero que ela fique normal. E daí, desse tamanho que eu gostei, eu vou colocar mais 5 centímetros mais ou menos para ter bastante espaço para trabalhar. Então daqui, que é o tamanho que eu quero que a blusa fique, eu vou marcar agora 5 centímetros a mais. E aí eu vou ter uma folga grande para trabalhar na máquina. E depois, se eu quiser, eu posso cortar um pouquinho mais. A mesma coisa se vocês forem diminuir aqui o tamanho ou ajustar um pouquinho mais. É só fazer agora também a marcação. Bom, então vocês viram que eu marquei, na verdade, onde eu vou cortar. Antes de cortar, vejam se a blusa tá bem justinha aqui, certa mesmo com a costura, para não ficar torto na hora que você cortar. Então, vejam se tá tudo bem reto, bem firme. Aí sim nós podemos cortar com a tesoura para dividir esse vestido longo em duas partes. Bom, vou começar então, apesar de ter medido a blusa, vou começar cortando a saia, ajustando a saia. E a saia você também tem a opção de diminuir o comprimento, tudo mais. A saia que eu vou ensinar a fazer hoje vai ser uma saia com elástico, mas você pode também ajustá-la de outra forma. Você pode cortar um pouco, diminuir, colocar um botão, alguma coisa assim. Eu acho mais fácil fazer com elástico. E se você for fazer com elástico, você vai precisar de um elástico de 2,5 centímetros, mais ou menos. A tesoura, né, o alfinete, a fita, uma linha da cor do tecido que você vai utilizar, uma régua para medir, uma régua desse tipo mesmo. E o elástico, como eu disse aqui, tem 2,5. E um alfinete também para ajudar a virar depois, passar o elástico na parte da saia, no cós. Vai ajudar bastante, um alfinete desse tipo assim. Bom, agora a gente precisa saber o quanto que a gente vai diminuir aqui na hora que a gente for fazer o passador para a saia. Se você não quer perder tanto o tamanho da saia, você pode utilizar um resto de tecido para fazer um complemento e passar.
Aqui no caso eu acho mais fácil, eu já tenho esse resto de tecido e eu vou utilizar aqui para fazer o cos da saia. Porque eu não tenho tanto tecido assim para dobrar e cortar e fazer com ele do cos, então fica mais fácil se eu usar, porque vejam, se eu dobrar aqui eu já vou perder tantos centímetros da saia e ela vai ficar muito curta. Então eu peguei esse resto de tecido que tem aqui e vou medir e vou fazer uma faixa exatamente para passar o elástico. Mais ou menos dessa largura, né? Como aqui é 2,5, eu vou ter que fazer um pouco maior, vou ter que fazer mais ou menos o dobro, né? Quase 5. Eu vou medir a largura, né, da saia. E aqui eu tenho 2,5, como eu disse, então eu vou ter que fazer mais ou menos aqui até 4 centímetros, uns 4 a 5. Vou fazer 4 de largura. Bom, vocês viram que eu cortei e eu já preparei essas faixinhas dobrando uma parte e passando com o ferro. Essa parte é para fazer a finalização, então é importante que seja feito mesmo, não fique essa ponta, né, dobrada. Então quando a gente passar na máquina já vai estar com a parte certinha, facilita. E então eu fiz os dois lados, né, porque seriam duas vezes, né, a frente e atrás aqui. E eu vou agora passar o quê? Costurar os dois. Vejam aqui, essa vai ser a parte da frente, depois eu vou bater assim e aí vou costurar. Bom, então eu já costurei as duas partes, vocês podem ver aqui, ó, juntei. E aí eu vou colocar aqui na saia. Importante que esteja certo com a costura da saia. Aqui eu passei um zigue-zague depois, vejam. Para não ficar desfiando. E agora a gente já pode começar a costurar mesmo a saia. Então, vamos colocar direita com direita. Como eu disse, prestando atenção na costura, que tem que estar alinhada. E vamos passar na máquina todo esse lado aqui. Depois eu vou bater e aí a gente continua. Bom, vocês acompanharam que eu passei na costura e depois ainda fechei no zigue-zague para que não fique desfiando. Então o excesso eu poderia ter cortado e depois passado no zigue-zague para ficar com um bom acabamento, o tecido não ficar desfiando e a costura ficar o mais limpa possível. Agora, depois que você conferir que tá tudo costurado certinho, a gente vai para o próximo passo. Então, colocar tudo assim para dentro,
E aqui a gente vai passar na máquina, claro, mas antes a gente vai acertar isso aqui no ferro. Então, com muita calma a gente vai passando para ele ficar estruturado e reto. E depois a gente vai passar na máquina, aqui em cima e aqui, deixando um pequeno espaço para colocar depois o elástico. Entende? Aí aqui vai ficar então onde vai ser o passador mesmo do elástico. Aqui na frente a gente vai passar também na máquina depois. E o pedacinho aberto pode ser no cantinho. Bom, aqui vocês conseguem ver a saia pronta e eu gostei bastante do resultado. Quando vocês já estiverem satisfeitos com o elástico, do tamanho que ficou, aí vocês costuram a parte que ficou aberta e se quiser depois podem passar mais uma vez na máquina aqui, depois do elástico já ter ficado certo, para que ele não fique virando dentro do cós aqui. E eu gostei bastante do resultado, acho que ficou bem certinho. E a blusa agora vamos fazer então. A parte da blusa, o próximo passo vai ser arrumar aqui a parte de baixo. No caso, eu vou dobrar e eu vou usar aqui um tulezinho para fazer o acabamento. Para isso a gente vai precisar das mesmas coisas que a gente utilizou, a régua, né? Tesoura, essas coisas. A linha também da mesma cor do tecido, essa também serve para a parte de cima. E a única coisa diferente aqui que a gente vai precisar por estar usando o tule vai ser o garfo. É interessante, mas o garfo vai auxiliar a gente a fazer o babado, né, desse tulezinho. Aqui a gente vai virar, né, 2 vezes para fazer a barra da blusa e aí vamos deixar ela já organizada. Vou fazer isso em toda a extensão, marcando com alfinete. Isso já vai estar certo se vocês não quiserem colocar o tule. Como eu vou colocar o tule, que vai ser decorativo, eu vou fazer o quê? Na hora que eu for colocar aqui, eu já posso passar o tule. E aí, faço só uma marcação. Quando a gente vai passar o tule na máquina, a gente vai dobrando ele assim, ó. E aí, se você quiser, com a ajuda do garfo, ó, você vem puxando dessa forma aqui com o garfo. E aí, cada vez que você vai puxando, você vai passando na máquina. Depois você vai ter um resultado de algo bem igual.
Então eu deixei em ordem essa primeira parte da blusa e agora eu vou colocar o tule. Você pode fazer direto ou você pode separar em 2 passos. Eu prefiro separar para que nada fique mal costurado, então eu prefiro passar de novo na máquina, só que dessa vez com o tule. O tule também você precisa calcular a largura da sua blusa, mais ou menos vezes 2, até 3 mais ou menos, para ficar com a dobra, na hora que dobrar ele não faltar tule, né? E também não tem problema se ele faltar, porque você pode ir colocando cada vez mais, não precisa grudar eles todos em uma faixa só. A gente vai juntando conforme for acabando e fica bem invisível na hora que a gente põe um ao lado do outro. Aqui então já medi o tamanho, deixei eles cortados iguais e vou só marcar aqui onde que eu vou colocar. E vou dobrando dessa forma e vou passar na máquina. Então cada dobrinha eu vou passando. Se você quiser fazer bem certinho, você pode usar até a mesma costura que tá aqui. E aí você não fica com muita costura. Mas só se você quiser deixar muito certinho. Você também pode ir prendendo já com alfinete, se for o caso, para não escorregar, se você preferir. Eu já gosto de ir trabalhando direto na máquina, dobrando, acho que fica mais fácil. Bom, gente, a parte de cima está pronta. Olha só que bonitinha que ela ficou. E quando eu disse pra vocês que a gente vai dobrando aos poucos, é assim que ela fica depois no final. Bem organizadinho, ó. Vejam que aqui eu fiz uma continuação, mas ela fica invisível na hora que a gente coloca. E aqui eu gostei bastante do resultado. Depois ainda passei um pouco mais na máquina para poder firmar. Vocês viram que eu fui dobrando e aí eu quero deixar isso muito por cima da saia, se eu quiser, ou pode usar separado, né? Da forma que você desejar. Aqui eu também dei uma diminuidinha, então eu cortei depois o tecido, só diminuí, depois cortei o tecido, ó. Aí passei um zigue-zague, mas não mexi muito nas mangas. Bom, agora que tá completo, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu curtir, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e ativem as notificações para saber quando um novo vídeo é lançado. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Até lá! Tchau!